Isso aí, amigas e amigas, voltando a um dos temas mais corriqueiros nas nossas provas de vestibular, a gente vai falar agora um pouquinho dos impactos ambientais. Um pouquinho não, né? Vamos falar pra caramba, porque o assunto é extenso e bastante importante em prova. Os impactos ambientais, eles são qualquer desagravo ambiental, qualquer desagravo causado ao meio ambiente, por ação ou não do ser humano. É óbvio que numa prova de biologia, os impactos que comumente aparecem em prova são aqueles que têm participação humana. Quando o impacto ambiental tem participação humana, ele ganha um nome mais famoso: poluição. Poluição não é, por exemplo, a fumaça ou a nuvem de cinza de um vulcão em erupção. Porque a erupção do vulcão não tem a menor relação com a ação humana. Porém, jogar lixo na rua, o assoreamento de um rio por causa de uma erosão causada pelo desmatamento da mata ciliar, a liberação de esgoto em água, matando peixe, aí tem ação humana. Aí o impacto ambiental vira uma poluição. Então, quando a gente fala de poluição, a gente está falando de um desagravo ambiental causado pelos humanos. Se os seres humanos têm culpa, isso é poluição. Beleza? Tranquilinho? A gente vai separar a poluição em relação a dois ambientes diferentes, onde normalmente a poluição aparece, três, né? Onde geralmente a poluição aparece, os impactos ambientais aparecem, mas como eu falei com vocês, o meu foco principal aqui vai ser falar de poluição mesmo. Vou falar de tipos de impacto, mas a poluição é o foco principal desse processo, tá legal? Vamos começar com os impactos atmosféricos, os impactos que pegam a camada de ar que reveste o nosso planeta. O primeiro deles, aquecimento global. E aqui já entra um problema, né? Porque o nome aquecimento global não está correto para falar do desagravo do impacto ambiental. O nome correto para o impacto ambiental aqui seria intensificação do efeito estufa. Vale sempre lembrar que efeito estufa é um efeito ambiental super valoroso para a vida na Terra. O efeito estufa é causado pela própria atmosfera, que como tem gases dispersos nela, dissolvidos nela, esses gases acabam retendo o calor para a atmosfera, evitando grandes amplitudes térmicas. Graças ao efeito estufa que ocorre na Terra, as temperaturas do planeta não têm tanta disparidade ao longo de um dia, ao longo de um ciclo de 24 horas. Isso permite, com uma amplitude pequena, que a vida na Terra ocorra sem grandes problemas. Tá? O problema é a intensificação do efeito. Se o efeito é intensificado por ação humana ou não, você vai ter uma alteração da temperatura média da Terra, gerando um aumento de temperatura média, o que gera o tal do aquecimento global. Tá legal? Intensificar efeito estufa com liberação de gases de estufa para o meio é a principal causa dos problemas que nós temos em relação a alterações climáticas de hoje em dia e também da mudança da temperatura média. Beleza? Então, as causas da intensificação do efeito estufa são quais? Hoje em dia, a principal, sem dúvida, é a queima de combustíveis fósseis. Para a obtenção de energia, boa parte dos países do mundo usam usinas termoelétricas. E a maior parte das usinas termoelétricas queimam combustíveis fósseis para conseguir obter essa energia. Carvão, diesel, outros derivados de petróleo como gás natural. E essa queima de combustíveis fósseis libera para o meio o principal gás estufa que gera a intensificação do efeito estufa. Intensificação do efeito estufa. Que gás estufa é esse? Esse gás estufa é o gás carbônico. O gás carbônico é o gás que tem maior efeito estufa na atmosfera em relação à quantidade de gases presentes nele. É liberado uma quantidade tão grande de gás carbônico todo dia por ação humana que esse cara é o principal vilão da intensificação do efeito estufa que leva ao aquecimento global. E a queima de combustíveis fósseis é uma das principais formas de liberar esse gás para a atmosfera. Beleza? Uma outra forma de você intensificar o efeito estufa é causando o desmatamento e o deflorestamento.
Desmatar, tirar matas. Deflorestar, tirar florestas. Deflorestar é igual a desmatar. Mas desmatar e deflorestar não gera gás carbônico no meio em quantidade suficiente a ser nociva. Então por que esses caras são causas da intensificação do efeito estufa? É bem fácil de explicar. Como você desmatando e deflorestando tira a cobertura vegetal do ambiente, seres vegetais não têm fotossíntese. Fotossíntese é essa que absorve gás carbônico. Ao absorver gás carbônico, usa ele para produzir matéria orgânica e fixa o carbono na Terra, tirando ele da atmosfera. Quanto mais fotossíntese tiver pelos seres da crosta terrestre, menos gás carbônico terá na atmosfera. Quanto menor a taxa de gás carbônico na atmosfera, menor será a intensificação do efeito estufa. Não acaba o efeito estufa porque tem outros gases que fazem isso também. Porém, a intensificação vai ser diminuída pela diminuição de gás carbônico presente na atmosfera. Então, quando você desmata ou defloresta, você tira a cobertura vegetal do ambiente, cobertura essa que absorve gás carbônico no meio, fixa o carbono na matéria orgânica presente no organismo, e com a diminuição do gás carbônico, diminui a intensificação também. Então, quanto maior o desmatamento, menos gás carbônico tirado, mais gás carbônico na atmosfera, com mais gás carbônico, maior a intensificação desse efeito. Mas são só esses dois? Não. Tem outro problema também, outro processo também muito problemático, que é a nossa pecuária e ainda a decomposição da matéria orgânica que nós dispensamos em alimentos, em embalagens e etc. A pecuária e os lixões são dois processos separados que também intensificam e muito o efeito estufa. Como? Vaquinhas e boizinhos ruminantes, ao se alimentar, têm no seu primeiro estômago, o rumen, bactérias metanogênicas. Essas bactérias, ao ajudar a digestão do alimento, ao digerir o alimento para ela, geram metano. E quando a vaca ou o boi ruminam, levam o alimento de novo à boca, sai metano para o meio. Esse metano vai para a atmosfera e também retém calor. O gás carbônico não é o único vilão da intensificação do efeito estufa. Um outro vilão importantíssimo é o metano. Na verdade, o metano é mais estufa do que o gás carbônico. Ele retém mais calor em suas ligações do que o próprio gás carbônico. Bom, então por que ele não é o grande vilão, e sim o gás carbônico? Pela quantidade diária liberada em toneladas pelo ser humano de gás carbônico em relação ao metano. Como liberamos muito mais gás carbônico que o metano, o gás carbônico é o tal vilão para a intensificação do efeito estufa. Em segundo lugar vem o metano, mas se a quantidade fosse a mesma, o metano tomaria esse segundo lugar. Pecuária eu entendi, tem a ver com a digestão do ruminante. Agora, e os lixões? Esse eu não entendi. Quando o lixo é decomposto por bactérias decompositoras, algumas bactérias dessas também são metanogênicas. E ao decompor o lixo, acabam gerando metano. Esse metano dispersa para a atmosfera e acaba intensificando o efeito estufa. Lixão é jogar o lixo no ambiente. É famosa no Brasil há pouco tempo atrás, uma novela que eu acho que até estava em exibição há pouco tempo na televisão de novo, chamada Avenida Brasil. Tinham pessoas que moravam em um lixão. Esse lixão tem o lixo exposto, o caminhão chega lá, joga o lixo, bactérias decompõem, metano vai para a atmosfera. Mas hoje em dia, a solução mais eficiente para as grandes cidades é o uso do aterro sanitário. Qual é a diferença, Angel? No aterro sanitário, o chão é tratado para evitar que aquele caldo do lixo, o chorume, infecte solo e chegue a lençóis freáticos ou águas subterrâneas, né? Nem contamina o solo nem essas águas. Isso é drenado depois, tratado e jogado numa estação de tratamento de esgoto. E o lixo em si, ele é soterrado. Você bota uma camada de lixo, uma camada de terra com concreto, outra de lixo, outra de terra com concreto, e vai fazendo uma torta de lixo, concreto, lixo, concreto, lixo, concreto, até saturar o aterro. Mas o lixo coberto não vai gerar metano? Vai. Se ficar todo coberto, não pode explodir? Pode. Então qual é a solução? Nesse aterro sanitário são colocados tubos que vão drenar o metano e levar para a atmosfera. Só que quando esse metano do lixão vai para a atmosfera, o que os caras fazem? Queimam o metano. A queima do metano gera gás carbônico, que é menos estufa do que o metano. Muito melhor para o meio liberar gás carbônico do que o metano. Por dois motivos, né? Primeiro, que o gás carbônico é menos estufa. E segundo, que o metano
ele não é reaproveitado em nenhum processo fisiológico. Nenhum ser vivo pega metano para formar alguma coisa. Porém, na fotossíntese, o gás carbônico é consumido para formar biomassa, para formar matéria orgânica. Então, esse cara aqui vai ser reaproveitado. Já o metano, liberado para a atmosfera, já era. Só vai aquecer o ambiente e não ter solução em relação a ele. Por isso, drenar o metano e queimá-lo é uma excelente alternativa. A alternativa melhor seria que, se dessa queima do metano, nós gerássemos energia. Existe isso. O Enem 2018 mostrou uma questão que uma praça em Cambridge, na Inglaterra, ela tem biodigestores. E eles distribuem saquinhos biodegradáveis para os donos e donas de cachorrinhos, ao passearem com seus pets. Quando o cachorrinho fizer as necessidades dele, defecar, a pessoa pega com esse saquinho lixo, o cocô, amarra ele e joga no biodigestor. As bactérias biodigestoras que estão lá vão decompor tanto as fezes quanto o plástico, liberando para o meio metano. Esse metano é captado, é queimado em uma microusina, gera energia elétrica que abastece a própria praça e libera para o meio gás carbônico. Pô, mas gás carbônico também tem esse efeito estufa, Rangel? Sim. Mas qual é a vantagem? Esse cara é menos estufa do que esse e ele pode ser reaproveitado em um processo de fotossíntese que o ser vivo acabe participando. Beleza? Então, as principais causas são queima de combustíveis fósseis, desmatamento e deflorestamento, pecuária. Eu vou botar aqui por desencargo de consciência. Quando a gente bota desmatar e deflorestar, pode ser só cortando as árvores, né? Mas uma outra coisa muito ruim, que tem ação humana e é bem comum no Brasil, são as queimadas. É a pessoa pegar uma área de floresta, tacar fogo nela, queima a floresta inteira, e ao queimar a floresta toda, gás carbônico é liberado para o meio. Beleza? Essas são as causas, então, da intensificação do efeito estufa, que gera como consequências... Agora vamos para as consequências. Primeira consequência importante aí no meio. Alteração na temperatura média da Terra. Como é que a gente chama esse processo de alteração da temperatura média da Terra? O nome dele é aquecimento global. Então, o que estava ali como título deveria estar como uma consequência do processo. A intensificação do efeito estufa gera o aquecimento global. E entenda, por favor, aquecimento global é subir a temperatura média. Então, se a temperatura média da Terra é de 15 graus Celsius, ela pode chegar a 16, 17, 18. Esse aumento acaba sendo também um aumento nas extremidades das temperaturas. Então, onde já é quente, fica mais quente ainda. Onde já é frio, fica mais frio ainda. Em épocas de pouca retenção de calor, você tem menos calor ainda. Então, as temperaturas extremas aumentam, o mundo fica mais quente nas regiões quentes, mais frio nas regiões frias, claro, respeitando inverno e verão normalmente. E essa alteração de temperatura, em média, gera o aquecimento global. Qual é o outro problema que nós estamos vendo? Alteração em ciclos de chuva, alteração em ciclos ambientais, alterações climáticas. Temporadas de chuvas maiores que os normais, temporadas de secas mais extensas, locais onde a seca já existe ou não existia. Então, a alteração climática é gerada também por essa variação média da temperatura. Bem, se a temperatura média sobe, quem sofre são as geleiras, o topo da Terra e a parte mais embaixo, né? Os topos, na verdade, para cima e para baixo. Então, isso pode gerar um derretimento de geleira, as geleiras derretendo, nós tendemos a ter um aumento no nível do mar, que já está sendo reclamado por alguns países do mundo. Em alguns países, como Tuvalu, um país que é uma grande ilha no Pacífico, uma grande não, né? Uma pequena ilha no Pacífico, ele já está desaparecendo por conta do avanço do mar sobre ele. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, existe uma praia, a praia de Atafona, fica em São João da Barra. O mar está invadindo na região do delta do Rio Paraíba do Sul. O mar invade a cidade, a areia começa a cobrir as construções, o mar faz derrubar prédios, graças ao avanço do mar sobre a terra também. Então, aumenta o nível do mar, mais uma consequência da intensificação do efeito estufa. E se aumenta o nível do mar, degela a geleira, os animais e vegetais que estão no meio, que estão no ambiente, vão ver seu ambiente alterado
muitos deles vão chegar à extinção. Então, muitos seres vivos podem morrer por essas alterações climáticas geradas pela intensificação do efeito estufa. Beleza? Então, esse é o primeiro dos impactos ambientais que nós vamos ver, falando primeiramente dos atmosféricos, tá legal? Atmosféricos, tá legal? Então, printa aí quem precisar printar. E a gente vai continuar com o segundo impacto importante. O segundo impacto importante é o buraco ou estreitamento na camada de ozônio. Dando sequência, então, aos impactos ambientais atmosféricos, agora vamos falar de mais dois deles. Quais são eles? Primeiro, o estreitamento da camada de ozônio. Quando eu estava indo em teu lugar, estudando para o meu vestibular, lá nos anos 90 do milênio passado, chamava esse cara de buraco. Só que depois viram que a palavra buraco não estava muito certa. Não era um buracão que tinha na tal da camada de ozônio, era um estreitamento, ela ficava mais fina em algumas regiões. Mas o que é a camada de ozônio? A camada de ozônio é a camada de um gás, o ozônio, obviamente, o O3. Um gás tóxico para os seres vivos pra caramba. Só que o ozônio tem uma característica interessante. Ele é muito pouco denso. Como ele é muito pouco denso, como gás, ele sobe rapidamente para a atmosfera. E acaba se acumulando uma camada bem alta da atmosfera, a 25 km de altura na atmosfera, numa camada chamada de estratosfera, formando a tal camada de ozônio. A camada de ozônio cerca a Terra toda, rodeia a Terra toda, e é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque ela filtra radiação ultravioleta. Dentre as radiações que o Sol manda para a Terra, nós temos radiação infravermelha, a radiação da luz visível, na faixa do visível dos comprimentos de onda da luz, e radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta é a mais danosa para a gente. No nosso organismo, pode causar danos e lesões nas nossas moléculas, inclusive do nosso DNA. E a lesão no DNA pode causar tumores, formação de câncer e daí por diante. Apesar dessa radiação também ser muito importante, porque é uma das vitaminas que nós produzimos no corpo, na verdade nós metabolizamos no corpo. Essa vitaminas não são produzidas pelo nosso organismo, né? Elas são ingeridas, mas essa exceção, ela é metabolizada, ela é produzida. A vitamina D depende de radiação ultravioleta para ser ativada. Então é uma radiação que tem sua parte positiva, mas também tem a parte negativa. E quem minimiza a parte negativa dela é a tal da camada de ozônio. Qual o problema para a camada de ozônio desse estreitamento? Passa a radiação demais, quer dizer, problema não para a camada de ozônio, é problema para a gente, né? Passa a radiação demais, esse excesso de radiação pode fazer mal a você, a outros animais e a vegetais também, quando expostos a essa radiação. O que causa o tal do estreitamento da camada de ozônio? O que causa é esse gás aqui, ó, o CFC. O nome dele por extenso é cloro, flúor, carboneto. Não tem acento. O clorofluorcarboneto, ou CFC, é um gás bastante usado pelo ser humano em sistemas de refrigeração e aerosóis em alta pressão. Aerosóis já não é mais tão usado gases como esse. Hoje em dia, aerosol é colocado com ar comprimido sobre ele mesmo. Mas no passado, lá pelos até os anos 80, 90 do meio passado, o clorofluorcarboneto era muito utilizado em sprays para aumentar a pressão dentro da embalagem. E aí a solução saía com muito mais força. E ainda utilizado em sistemas de refrigeração de grandes sistemas. Aparelhos de ar-condicionado possuíam isso lá nos anos 90, não possuem mais. Esse gás foi substituído por um outro gás hoje em dia, chamado de gás freon, que não consegue chegar a grandes altitudes. Mas como o CFC não foi totalmente banido, esse gás ainda é liberado para a atmosfera por sistemas de refrigeração e causa o seguinte dano. Ó. O CFC acaba reagindo com o ozônio. Da reação dos dois é formado os óxidos de cloro, os fluorcarbonetos e moléculas de oxigênio. Dos três, quem é o grande vilão para a nossa vida? Na verdade, nenhum deles. Nenhum deles é tão danoso para você assim. Então, por que é tão ruim essa reação acontecer formando esses caras? O problema não é formar os produtos. O problema é diminuir um dos reagentes. Quanto mais CFC reage com ozônio, menos ozônio na atmosfera. Quanto menos ozônio, mais radiação ultravioleta, maior a possibilidade de formação de problemas para os seres vivos que estão aqui. Quem catalisa essa reação química, só lembrando,
É a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Beleza? Bem, e aí, com menos ozônio, passa a radiação. Quais são as consequências para os seres vivos da passagem da radiação pela camada de ozônio estreita? Destruição de florestas e organismos vegetais expostos à radiação, que vão acabar sofrendo mutações e os seres vão morrer por isso. E em animais, formação de câncer. Geralmente câncer de pele, tá? Que é onde a radiação vai incidir, vai causar mutações no DNA das células que formam a nossa pele, gerando tumores que podem ser malignos, o câncer em si, levando animaizinhos à morte. Beleza? Então, com a destruição do ozônio, mais radiação entra, alterações de DNA de seres vivos, podendo causar destruições de florestas e câncer em animais. Um outro cara que sofre muito pelo excesso de radiação, além da floresta, é o fitoplâncton. O fitoplâncton é um conjunto de seres vivos formados preferencialmente por algas unicelulares que ficam na superfície da água. Quando expostos a muita radiação, esses caras sofrem mutação e tendem a morrer. E o pior é que a destruição do fitoplâncton diminui a concentração de oxigênio na atmosfera. Não a concentração, mas a liberação, né? E sabe o que é engraçado? Quanto mais oxigênio tiver na atmosfera, mais ozônio vai ser formado. O ozônio é formado a partir da ligação de moléculas de oxigênio entre si. Então a morte do fitoplâncton diminui o oxigênio. Com menos oxigênio, menos ozônio. Se tem CFC, menos ozônio ainda. Quebrando esses caras, formando oxigênio. E com isso, quanto menos ozônio, mais radiação. Menos fitoplâncton e esse ciclo vicioso acaba se repetindo. Então esse é o estreitamento da camada de ozônio, o segundo impacto ambiental atmosférico, onde o ser humano tem grave penetração no problema. Legal? Terceiro tipo de impacto ambiental, chuva ácida. Toda chuva é ligeiramente ácida. Quando a água precipita, ela acaba reagindo com gás carbônico, na forma de gás do CO2. A reação deles forma ácido carbônico e sempre precipita uma água um pouco ácida, com pH um pouco abaixo de 7. O problema é que o gás carbônico não é o problema da história, por mais que a intensificação do efeito estufa seja grave. O gás carbônico do efeito estufa gera danos à água do mar, eu falo disso em poluição aquática. Porém, o maior problema na chuva ácida são óxidos de dois elementos químicos, óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. Como é que eles são liberados? Os óxidos de enxofre e nitrogênio são liberados para a atmosfera por queima de combustíveis industriais. Derivados de petróleo, com grande grau de energia, queimados em temperaturas absurdamente altas, acabam liberando esses óxidos. Esses óxidos reagem com a água presente na atmosfera. A reação da água com óxidos de nitrogênio, por exemplo, vai acabar gerando um ácido como o ácido nítrico. Esse cara vai precipitar com a chuva e, ao precipitar, cai ácido sobre a crosta terrestre. Quais as consequências da chuva ácida precipitada sobre a crosta? Bem, em geografia você vai ouvir falar de destruição de estátuas, destruição de pontes, de construções, tudo certo. O problema para a biologia é que não é tão relevante. Nós estamos preocupados com os seres vivos. A precipitação de chuva ácida vai causar uma acidificação, ficará ácido, ambientes que você tente plantar, solo onde possa ser uma área de lavouras para plantar alimentos, e também das águas. Quando as águas ficam ácidas, os peixinhos desse ambiente podem morrer. Quando o solo fica ácido, você vai plantar no meio e a semente não vai conseguir germinar, está ácido demais. Uma curiosidade é que quando você tem um solo muito ácido em uma região que teve chuva ácida, você tem uma solução para ele, um tratamento com óxido de cálcio, um processo chamado de calagem. E o óxido de cálcio nessa hora ganha o nome de cal. A calagem corrige a acidez do solo, claro, dentro de um intervalo determinado de acidez. Um outro problema são os seres vivos expostos a essa chuva ácida. Então, áreas florestais também vão ser destruídas. Nós teremos a destruição de ecossistemas.
ecossistemas terrestres, biomas formados por florestas, serão altamente corroídos pelo ácido precipitado na chuva ácida, levando à destruição de suas folhas, diminuindo a produtividade dessas árvores, podendo acabar com o ecossistema inteiro. Então, estreitamento de camada de ozônio e chuva ácida são os dois impactos ambientais atmosféricos para vocês. Printa o que for preciso aí. E para finalizar, os dois últimos impactos ambientais atmosféricos que são relevantes para a biologia são inversão térmica e partículas em suspensão na atmosfera. A inversão térmica é um fenômeno que diretamente o homem não tem culpa por ele, o humano não tem culpa por ele. Por que não? Porque a inversão térmica é um fenômeno natural. Ela ocorre em dias de pouca radiação solar, quando a radiação solar não chega à Terra em grandes concentrações. Como ela não chega em grande concentração, ela não aquece muito o ar. Como é que funciona isso? Vamos entender rapidinho aqui. Ó. Em um dia sem inversão térmica, a radiação solar que incide sobre a crosta terrestre é bem grande. Chega bastante radiação sobre a crosta. A crosta absorve essa radiação. Ao absorver, gera calor. E esse calor, como a radiação é grande, também é alto. O que acontece com isso? O ar quente sobe pela atmosfera e acaba indo a grandes altitudes. O ar quente ele é menos denso que o ar frio no ar, na atmosfera. É por isso que o balão consegue subir. Quando você aquece um balão, quando você esquenta o ar dentro do balão, não sei se você já viu alguma vez, aqueles balões que são ocupáveis, né? As pessoas, antes de colocarem o balão para voar, ele fica deitado, todo esticado, a pessoa pega um botijão de gás, queima com maçarico aquele ar e fica aquecendo o ar lá dentro. O ar quente faz o balão ficar menos denso e subir na atmosfera. Nesse caso, o ar quente vai subir também. Quando o ar quente sobe, se deslocando para o local dele, vem o ar frio. Então ocorre uma substituição, um deslocamento de camadas de ar. Ar quente próximo à crosta sobe pela superfície, sobe até grandes altitudes, e o ar frio desce em direção à superfície, invertendo o ar. Qual é a vantagem disso? Poluentes que estejam presentes no meio acabam subindo com o ar quente e ficando em camadas bem altas, bem distantes de onde a população está ocupando. Então aqui são os poluentes. Como os poluentes subiram juntos, nós não sentimos a poluição próxima a nós. Quando houver uma chuva, uma precipitação, esses poluentes precipitam junto com a água da chuva e acabam sujando o solo. Mas aí já é outra história, já não deu problema para a gente. O problema é um dia com a inversão térmica, porque nesse dia a radiação solar chega pouquinho. Como chega pouca radiação solar, a radiação é absorvida pela crosta e não gera grandes quantidades de ar quente. Então o ar quente acaba ficando preso próximo à superfície, geralmente sanduichado por camadas de ar frio. Então você vai ter uma camada de ar frio em cima, uma camada de ar frio embaixo e o ar quente aqui, ó, entre as camadas de ar frio. Qual é o problema disso, Rangel? Seguinte, como os poluentes sobem com ar quente, nesse caso, eles não vão subir muito e vão acabar se acumulando próximo à crosta. As pessoas que estiverem passando por aqui, por essa região, vão acabar broncoaspirando, inspirando esses poluentes, gerando para elas problemas respiratórios. Então, cidades onde ocorre inversão térmica, o que pode ser feito é a diminuição de carros, de tráfego de carros pela cidade em dias de pouca radiação, em dias que a inversão vai acontecer. Você pode diminuir a passagem de pedestres por regiões onde o ar está muito poluído. Algumas cidades do Brasil, São Paulo era assim, não sei se ainda é, nos relógios de rua, eu sou aqui do Rio, né, a gente aqui do Rio, tem o relógio de rua marcando a hora e a temperatura. Em alguns pontos de São Paulo, eu lembro da última vez que fui lá, eu vi, além de marcar a hora e temperatura, também se marcava a qualidade do ar. Dependendo da qualidade do ar, você pode ou não ficar parado, praticar alguma atividade naquela região. E em dias de inversão, você não deve praticar atividades, porque os poluentes vão ser broncoaspirados, podendo te levar a problemas respiratórios. Essa é a inversão térmica, um fenômeno natural, onde a culpa do ser humano é gerar poluentes, porque o fenômeno em si, o ser humano não tem menor participação.
E a última poluição, o último impacto ambiental atmosférico, que pode ser cobrado em prova para vocês, é a liberação por meio de partículas em suspensão. Por exemplo, botam fogo numa mata próxima à sua casa, queimam um lixo próximo a você. Partículas dessa queima podem ir para a atmosfera e as pessoas começarem a broncoaspirar. A fuligem no meio pode ser broncoaspirada pelas pessoas, gerando danos respiratórios. Podem gerar problemas respiratórios aqui. Podem gerar asfixia, podem gerar danos, porque macrófagos vão tentar fagocitar essa fuligem e vão acabar morrendo, gerar pus no pulmão. Isso vai acabar dando uma inflamação no pulmão, vai gerar uma pequena pneumonia na região. Tudo por conta da fuligem, da queima de materiais próximo à sua casa. O amianto e a sílica são materiais que eram bastante comuns em construções, né? O amianto é um excelente isolante térmico e a sílica usada para fabricar vidro, para produzir o vidro. A sílica ainda é bastante utilizada, o amianto já foi proibido em boa parte do mundo. O Brasil já foi o segundo maior produtor de amianto do mundo. Só que ele teve leis em vários estados que proibiam o consumo do amianto. Então hoje as caixas d'água, que todas do Brasil eram de amianto, começam a ser de plástico, que acaba aquecendo, não é isolante térmico tão bom, porém não causa o dano que o amianto causa. Qual é o problema do amianto? O amianto, quando ele fagulha, quando ele fica em fibra, quando ele quebra, ele libera farpas muito pequenas, microscópicas, que se você broncoaspirar, chega no seu pulmão. A mesma coisa ocorre com a sílica. E aí seus macrófagos tendem a fagocitar, e ao fagocitar essa partícula, os macrófagos acabam estourando. Gera uma concentração grande de pus na região. Tá? Quando isso acontece com a sílica, essas células morrem gerando pus, o processo se chama silicose. Perigoso e pode matar você. O amianto também, só que o amianto não é silicose, o nome é asbestose. Opa, asbestose. A destruição de glóbulos brancos pela fagocitose dessas partículas que leva à destruição deles, podendo levar o seu peito a uma grande infecção, seus pulmões a uma grande infecção, que pode inclusive te levar à morte. O amianto é até um pouco interessante que você vê em programas que falam de construção, principalmente que existem fora do Brasil, no hemisfério norte, que quando a galera encontra amianto numa casa, quando está fazendo uma reforma, a reforma para na hora, sai todo mundo da casa, uma empresa especializada, as pessoas vão com roupa que cobre o corpo inteiro, máscara que não deixa a fuligem passar em partículas muito pequenas, e aí retiram aquele amianto para aí sim a casa ser ocupada mais uma vez. Aqui no Brasil ainda existe amianto até hoje, um bando de casa aí. E é muito perigoso soltar essas fagulhas que podem levar o indivíduo ao óbito. Beleza? Então, para a galera do print, a hora é essa aí. E com isso a gente fecha a parte de poluição atmosférica. Vamos começar agora a pensar na parte da poluição aquática.